Vamos lá, então. Terceiro ano. Atividade avaliativa de ciência, atividade avaliativa de conteúdo ministrado. Vamos lá. Primeira pergunta, olha. Primeira pergunta. De onde as plantas aquáticas retiram as substâncias de que precisam para sobreviver? Lembrando que, assim como a atividade de ontem, aqui você vai marcar apenas uma alternativa. Só uma está correta. Do solo e do ar, da atmosfera, ou seja, do ar, ou retiram essas substâncias da água. 2. De onde as plantas terrestres retiram as substâncias de que precisam para sobreviver? Do ar, do solo, ou elas retiram essas substâncias do ar e do solo? Vamos lá. Questão 3. Deixa eu aqui. Qual é a parte da planta responsável por absorver, por retirar a água e os minerais do solo? A raiz, a folha ou fruto? 4. Qual a função do caule? Produzir alimento para as plantas? É essa mesma a função dele? Ou conduzir os nutrientes absorvidos para todas as partes das plantas e sustentar os ramos, as folhas e as flores? Abrigar e proteger as sementes. 5. Marque apenas a alternativa correta. O desenvolvimento de uma semente até formar uma nova planta é chamado de germinação. A semente germina somente em terra seca, só nesse tipo de terra. Última, todos os vegetais somente nascem de sementes. Assim, nenhum vegetal pode se desenvolver a partir de um pedaço de caule ou de uma folha retirada de uma planta adulta. Isso é verdade? Eles não podem se desenvolver? 6. Como o pólen e as sementes são espalhados? Como que eles são espalhados? Apenas pelo vento, apenas pelas chuvas ou por animais polinizadores que carregam o pólen para outros lugares? 7. Qual a substância responsável pela cor verde das folhas? Olha, a clorofila, a água ou o gás oxigênio? 8. Os vegetais são utilizados pelos seres humanos e por outros seres vivos, como os animais para diversas finalidades, como o uso das plantas para servirem de alimentos. Então vamos lá. Para produzirem alimento, essas plantas são levadas para as indústrias farmacêuticas. Então, se eu quero usar uma planta para produzir algum alimento, eu levo ela para a indústria farmacêutica? Será que está certo? Segunda, essas plantas são levadas para as indústrias alimentícias e lá são transformadas em diferentes produtos, como, por exemplo, a partir do grão de milho são produzidos o fubá e o óleo. Então, se eu quero produzir algum alimento para uma planta, é verdade que eu tenho que levar para uma indústria alimentícia? Última, são levadas para indústrias de tecelagem, onde os fios de tecido são produzidos. Espera aí, se eu quero produzir alimento, eu levo a minha planta para uma indústria de tecelagem? Será que isso está certo? 9. O que é fotossíntese? Primeiro, processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento para se manterem vivas. Processo que contribui para a respiração. Processo que contribui para a produção de gás oxigênio. 10. Como ocorre a respiração nas plantas? Elas absorvem o gás oxigênio e liberam o gás carbônico na atmosfera. As plantas não respiram, ou as plantas na respiração apenas absorvem o gás oxigênio. Terminou a sua avaliação, não pode jamais esquecer de clicar em enviar. Enviou, ela vai chegar até mim para eu lançar a nota, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Amanhã nós retornaremos nas nossas atividades avaliativas.